Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa última aula de educação musical. Estou falando da aula ao vivo, né? As aulas gravadas continuam. Mas antes eu queria, né, agradecer aos colegas, principalmente os que puderam e tiraram um tempo para estar ao vivo aqui com a gente. Pela paciência, né? Eu sei que é um conteúdo que muita gente do bacharelado às vezes não gosta e não tem tanta afinidade, né, com relação a dar aulas, ainda mais de educação musical. E desculpem caso algum conteúdo tenha ficado meio corrido, porque o modular é um curso curto, né, para um conteúdo um pouco extenso, mas a gente tenta, como sempre, dar uma pincelada aí nos pontos principais, tá. E o que vocês precisarem, meu e-mail sempre é o mesmo, meu e-mail institucional, assim como o de vocês, mesmo ao final dessa disciplina, né, a gente não precisa perder o contato, caso vocês precisem de alguma coisa, se eu puder ajudar, tiver alguma dúvida, né, algum material, alguma faixa etária específica de trabalho que vocês precisarem, aí eu estou à disposição, tá. Porque, como diz, a gente termina a disciplina, mas espero que não terminemos o contato, afinal, né, se ainda continuar da forma que a gente costuma ver aqui, eu espero que a gente se encontre em outros cursos de educação musical, essa é só a primeira, né. O educação musical ele segue aí no decorrer, da grade, né, só que em vertentes diferenciadas. A gente aqui viu os principais educadores musicais, né, principalmente da parte de metodologia ativa de ensino, tem uma educação musical que é mais voltada para os educadores brasileiros mesmo, especificamente, e uma que é voltada para o processo de inclusão, né. E espero que nós possamos nos encontrar novamente, tá. No mais, eu sei que é uma disciplina que não é uma coisa que todo mundo curte, mas eu espero que tenha dado um pontinho aí de interesse, de ajuda em algum aspecto, tá. Para quem não sabe, esse tipo de matéria, cai em algumas provas específicas de artes, de música, principalmente de artes, né, que, os conteúdos são um pouco mais teóricos, e tem caído bastante também no ENAD, viu, conteúdo de educação musical, então eu espero que essa disciplina tenha sido, de alguma forma, né, se não for agora nesse momento, possa ser utilizada e otimizada por vocês aí, tá bom? Bom, como já era de esperar, boa noite a quem está aí agora, né, que chegou agora. Eu acredito que hoje vai ser menos gente por conta da avaliação, né, de 40 pontos, agora estamos na reta final, e eu não poderia deixar de terminar com o Orff Schurk, em especial, né, porque para finalizar o conteúdo aí do nosso guia de estudos. Espero que vocês gostem, tá? O que que busca um professor Orff Schurk, né, que a gente fala assim: "Ah, o Orff", tá, o Orff é uma linha, né, de pedagoga musical, mas aqui no nosso caso a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Orff Schurk. Ele fala que o professor de música ele é um educador artisticamente orientado e está provido de bom senso de estilo e distinguido pela sensibilidade, espontaneidade e habilidade de interação. Que é o Orff Schurk, né? Ele é um dinâmico processo pedagógico, a gente não pode falar que é um método, porque não é um método especificamente, né, mas é um processo pedagógico que foi sendo construído no ensino da música e movimento através de exercícios prático musical, corporal, jogos, canções e danças, e que busca descobrir principalmente a musicalidade presente nas crianças, jovens e adultos. Lembrando que o ponto principal para o Orff, juntamente com a Kittmann, né, que é a sua colaboradora, em elementaria, eles apontam os princípios básicos do Schurk, abordando a música, dança e movimento na essência, usando um processo bem compreensível, espontâneo e progressivo de conhecimento. O Orff, ele é um processo pedagógico voltado para a iniciação musical, ele pensa no iniciante, tá? Só para colocar isso, deixar bem claro, ele não se preocupa, com aprofundamento teórico, mas ele se preocupa em como, despertar esse gosto, esse aspecto musical no iniciante, na essência mesmo, né. Então eu vou fazer algumas atividades práticas aqui, que ao longo de alguns cursos que eu tive a oportunidade de fazer, alguns presencial, alguns online. Nesse online, inclusive, eu vou deixar o link para vocês no slide dessa disciplina, né, no PDF, para que vocês tenham acesso caso se interessem em ver a matéria completa, tá? Aqui eu estou fazendo uma pincelada de um presencial e de um online. Essa canção, como várias canções, né, vamos dizer assim, de cunho folclórico, a gente não tem uma referência exata de onde surgiu, né? Parece que é uma música que surgiu na Iugoslávia,
tá? Então a letra é sol macaron, som ferion, marion, lea lea tip tip tip, lea lea tap tap tá, one be, two be, three be, catch. É como se fosse uma doleta. Então imagine uma roda, né, que tem uma mão em cima, a outra embaixo, e vai passando, né, vai batendo. Se a gente tivesse agora ao vivo, a gente ia fazer essa roda e vai cantando. Sol, macaron, sol, ferion, marion, marion, lea, lea, tip, 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 lea, lea, tap, 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 one be, two be, three be, catch. Então é importante que quem estiver participando faça dentro do pulso do ritmo mesmo, né? Tip, 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 tap, tap, tap. Não é simplesmente bater a palma de qualquer jeito, é dentro do pulso da música. Sol, macaron, sol, ferion. E assim como na doleta, na hora que falar catch, né? Vamos supor, tem alguém que vai bater aqui na minha mão, eu vou tirar minha mão. Aí ele vai bater na mão dele mesmo. Aí essa pessoa sai da roda. O ideal é que você coloque vários instrumentos percussivos ou no meio ou ao redor da roda, para que a pessoa depois possa fazer esse acompanhamento do pulso da música usando um instrumento que está fora da roda, ou seja, vai continuar participando de uma certa forma, tá? E são só essas palavras mesmo, nesse sentido do pulso, né? Tip, 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 tap, 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 one, be, two, be, tudo prestando bastante atenção no ritmo, tá? Quais são as estratégias, né? Cada professor tem que transformar os materiais de uma forma sensível em função de cada situação e do contexto em que se desenvolve. E isso converte a forma de atuação e pensamento num constante e atraente desafio. Então, você vai trabalhar com o que no Work? Canto, dança, dramatização, né? Quem tiver a oportunidade de ver as aulas gravadas, né? Que aí eu precisei de criança para poder explicar isso de uma forma melhor. Histórias, ferramentas tecnológicas, desenho, escuta, tudo que você puder juntar, né, e fazer essa transformação musical, você está trabalhando o Orff. Aí tem algumas canções que são específicas de alguns países e outras não. E o Funga Aláfia é uma que dá um efeito super interessante, geralmente também em roda, tem o gestual, ele é um ostinato, né, com passos, o original tem passos laterais, seria mais no sentido da japonês, e tem algumas outras versões para a atualidade, que eu até vou compartilhar com vocês aqui, ó. Essa versão desse vídeo aqui é super interessante, tem até uma percussãozinha corporal, mas é uma adaptação, tá, gente? Não é a música original da Funga Aláfia, tá? É só para vocês verem como que vai, né, mudando e como que a gente vai conseguindo a adaptação para os dias de hoje, vamos falar assim, né? A canção original, os passos são mais simples, a música não é tão rápida, e se canta. Funga aláfia, axé, axé. Funga aláfia, axé, axé. É só isso, é um ostinato ritmo. Aí, aláfia, boa saúde ou paz, né? E o axé, obrigado. Aí, nessa versão que eu postei agora no chat, que vocês vão ter acesso, é uma versão completamente diferente, mas é muito interessante mesmo, que um casal fez, tá? Então, são canções curtas, de fácil memorização, com tonalidade compatível com a faixa etária, nada de pegar uma música que tem uma extensão vocal muito extensa para uma criança, por exemplo. E agora eu vou fazer uma adaptação. A história original chama-se História Original é o Leão e o Atalho, é Ambira da beira do rio Zambeze de Décio Gioielli. Depois, se alguém tiver interesse em conhecer o autor que fez, né, essa história, todo o contexto, eu vou contar do meu jeito, tá? É uma adaptação, mas a história original é do Décio Gioielli, tá? E foi cantada pela Gabriela Bidali no curso online que eu fiz sobre o Orff. Então, vamos lá. A minha adaptação, claro, que eu vou puxar para a flauta, que é o instrumento que eu atuo com as crianças, então eu vou fazer a minha adaptação aqui. Era uma vez um menino chamado João, e ele gostava muito de brincar, de passear e de ir na casa dos amigos. E um dia ele queria ir na casa do seu primo, e a mãe disse: João, não pegue o atalho, vá pelo caminho mais longo. Ah, pode deixar. E eu não vou também na hora que estiver escurecendo, eu vou na hora que tiver de sol.
E assim ele fez. Mas no meio do caminho, ele pegou sua mochila, pegou suas coisas e foi. Só que ele começou a sentir muita sede, já estava meio cansado. Ele falou: Nossa, e agora? Se eu for pelo caminho longo, eu tô com muita sede. Mas se eu pegar o atalho, ainda não escureceu mesmo, acho que não vai de ter problema, não. E assim ele fez. Mas no meio da estrada, ele percebeu que o leão já estava ali, meio que escondido entre a moita, olhando para ele. E aí ele ficou meio paralisado. E agora, o que que eu faço? Se eu correr, ele vai vir atrás de mim. Se eu continuar andando também, o que que eu vou fazer? Aí ele pensou, pensou, falou: já sei. Acho que eu vou pegar minha flauta. Vai que ele resolve, né, gostar de música e não avança. E aí eu consigo terminar aí o meu caminho. E assim ele fez. Só que ele foi ficando cansado de tanto tocar. Tocou, tocou outras músicas, só que uma hora ele foi ficando meio cansado. Aí ele começou a cantar. Cocoleocô, mamacoleocô, cocoleocô, mamacoleocô. Aí, hora ele tocava flauta, hora ele cantava, e isso foi. Horas e horas se passaram, e ele percebeu uma coisa, que quanto mais alto ele tocava ou ele cantava, mais o leão se afastava. E quanto mais baixo, à medida que ele foi ficando cansado, foi cantando mais baixo, mais fraco, cocoleocô, mamacoleocô, o leão ia aproximando. Mas por quê? Porque ele não estava ouvindo a música. Aí ele ia aproximando. Ao perceber isso, ele começou a cantar sempre alto. Até que um coelho apareceu. E olhou bem para o João, viu que ele já estava muito cansado, quase com a língua para fora, e falou: "Ó, rapaz, se você quiser, eu lhe ajudo. Deixe sua flauta comigo, enquanto você sai, eu fico tocando, ele nem vai perceber que a música parou. E aí, você pode caminhar." Aí ele pensou bem, e falou: "Nossa, vou ter que deixar minha flauta." Mas assim ele fez, e deixou a flauta no chão. E começou a cantar. Cocoleocô, mamacoleocô, cocoleocô, mamacoleocô. E aí o coelho pegou a flauta e começou a tocar. E foi anoitecendo e noite passando, até que uma hora, é claro, o leão não aguentou mais e dormiu. E aí o coelho também deu no pé. Isso o João já estava lá na casa do primo dele. Mas aí no outro dia, bem cedo, o leão acorda meio sonolento e fala: "Que coisa, eu estou vendo um coelho tocar flauta, mas eu jurava que era um menino." Então essa música, vocês vão, eu peguei o Cocoleocô, porque é uma música que tem uma origem africana, tá. E o Décio Gioeli, que é o autor, né, da história, e ele faz uma pesquisa toda dentro das músicas africanas, do instrumental, é uma pesquisa bem legal. Então é por isso que eu escolhi essa música especificamente, mas existem muitas outras que poderiam ser escolhidas, tá. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos juntar essa história. Aqui está a partitura. Se a gente fosse trabalhar o Orff, eu não iria diretamente, passar a partitura, mas eu ia fazer um vocábulo, por exemplo, lá 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 lá, lá 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 lá. Eu ia fazer algum vocábulo, algum vocalize, alguma coisa. Depois, lai 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 lai, lai 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 lá. Eu ia depois fazer com nome de nota. Si, sol, lá, si, dó, si. Si, sol, lá, sol. Si, sol, lá, si, dó, si. E só depois, né, que tivesse memorizado o nome de nota, memorizado vocalize, aí sim que você mostra a partitura. Essa é a intenção do Orff. A memorização da música, a afinação, para depois você se preocupar com a partitura tradicional. Primeiro vem a parte da interiorização musical. Como que a gente vai trabalhar isso, né? Pegando então a ideia da história e
trabalhando várias coisas brasileiras misturadas, né. O ORF não era brasileiro, como que eu vou fazer para adaptar, né. Então, de repente, o que que tem um caráter brasileiro para a gente trabalhar? A parlenda, o trava-língua, a música nacional poderia ser uma música folclórica, no caso aqui a gente pegou uma música africana, né, que é uma ideia do Décio, mas poderia ter sido uma música brasileira. E pegando o gancho do trava-língua, nós vamos pegar uma música erudita, na verdade, a marcha turca do Mozart, e nós vamos trabalhar isso em cima de algumas questões que são do Brasil. Então, como que ficaria isso? Pararararam, pararararam, pararara, 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 pá, 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 para, pá, pá, pá. Então, nós vamos pegar esse pedaço da marcha turca, desculpem a desafinação, viu, gente? Nós vamos pegar essa marcha turca e nós vamos jogar isso para o trava-língua. Então, nós vamos falar um nome, por exemplo, vamos ver quem está aqui na sala hoje. Eu sei Manuel, tá, Manuel, Kleber e Carlos, são nomes difíceis, mas nós vamos tentar. Como que ficaria o trava-língua? Eu sei Manuel, Catibiribel, Sena Matutela de Firim, Frim, Fim, Fel, tan, tan, taran, tan, tan, tan. Aí nessa parte da música, a gente vai fazer a força do leão. Então poderia ser um gestual ou alguma coisa representando a força, tá? Se fosse para falar o nome do Carlos, eu sou Carlos, Caritibiriarlos, Sena Matutara de Firim, Frim, Fim, Farlos. Então, o final é o nome de quem tiver. Vamos supor que aqui tivesse uma Daniela. Eu sou Daniela, Catibiribela, Sena Matutela de Firim, Frim, Fim, Fela. Tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, tan. Aí vem a outra parte, que é a parte lembra que eu falei lá no começo da história que o leão, ele quanto mais alto se cantava, mais ele se afastava, e quanto mais baixo, mais ele aproximava. Como eu estou online, eu vou fazer isso com um objeto, tá? Mas se tivéssemos ao vivo, íamos fazer isso, aproximação e afastamento. Então, se tá baixinho, ele aproxima, porque não está ouvindo, certo? E aí vai. Então, o forte e fraco aqui, no caso, a gente vai fazer, estou usando um caderno, mas poderia ser qualquer outro, vou fazer assim mesmo, objeto para aproximar e afastar, do forte e fraco, tá? E seguindo, nós já fizemos então um trava-língua. Eu escolhi aqui o nome Daniela porque fica mais fácil, tá, gente? Mas qualquer outro nome que pode ser utilizado. Então, recapitulando. Eu sou Daniela, Catibiribela, Sena Matutela, de Firim, Frim, Fim, Fela. Aí, forte, fraco. Primeiro tem o forte do leão, né? Aí, pam, 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 pararararã, pam, 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 pararararã, pam, 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 pararararã. Então, eu afastar e aproximar de acordo com a intensidade da música. E a última parte da música. Pam, 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 param, pam, pam, param, pam, 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 pam. Viva eu, viva tudo, viva o Chico barrigudo, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. É uma parlenda. Viva eu, viva tudo, viva o Chico barrigudo, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. O ideal é que, né, a gente participasse com mais gente, mas eu vou tentar fazer aqui para vocês entenderem a ideia, tá? Do nosso trabalho. Então, primeiro seria esse aqui, né? Tá, vou fazer de novo. Daniela, Catibiribela, Sena Matutela, de Firim, Frim, Fim, Fela. A força. Aí repete. Eu sou Daniela, Catibiribela, Sena Matutela, de Firim, Frim, Fim, Fela. Eu sou Daniela, Catibiribela, Sena Matutela, de Firim, Frim, Fim, Fela. A força. Viva. Aí de novo. Forte, fraco. Daniela, Catibiribela, Sena Matutela, de Ferim, Fim, Fim, Fela. E para terminar,
Viva eu, viva tudo, viva o Chico barrigudo, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu, viva eu, viva tudo, viva o Chico barrigudo, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Aí essa última parte poderia ser improviso, né, que aí não tem nada, poderia usar instrumento, gesto, um lenço, alguma coisa. Então, o que, que é a intenção aqui? É buscar os elementos que o OFF pediu para trabalhar dentro da nossa realidade. Então, pensando aqui no Brasil, parlenda, trava-língua, o forte fraco, né? O movimento de forte fraco, poderia ter sido outro tipo de gestual também. Então, aí vai de acordo com a criatividade. Poderia ser uma percussão corporal? Poderia também, tá? Mas aqui vamos pensar num trabalho online, que senão vocês não entenderiam. E essa foi a referência, tá, desse curso, que eu igual falei para vocês, a ideia não foi minha, foi da Gabriela Abdala. E o ORF, ele é isso, o Orff-Schurke. Você vai trabalhar com os elementos, né, por que chama elementar, elementaria? Os elementos básicos constituídos para o entendimento musical, né? Então, é a base musical, né? O Orff, ele prioriza isso, é o ritmo, o grave agudo, longo curto, clave de sol, né, falar as nomenclaturas específicas de música. Então, se você trabalha bem o elementar, quando você vai trabalhar as progressões no futuro, o aluno vai conseguir acompanhar e transportar isso para o instrumento de uma forma muito mais tranquila, muito mais divertida, ele não vai sentir tanto aquele peso técnico do instrumento através dessas atividades. Então, é o elementar, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, nossa, parece que o Orff não aprofunda, não é isso não, é o estilo de trabalho que ele defende, tá, gente? A questão da elementaria. Mas isso não quer dizer que é para criança. Quando a gente fala de elementar, a gente está falando de iniciação musical. E com isso, então, espero que vocês tenham gostado, né, das dicas e principalmente, né, de algumas coisas que estão no nosso guia de estudos, que essa disciplina sirva de uma ponta de curiosidade aí. E para você que já trabalha com educação musical e pretende aprofundar, né, se precisar de qualquer dica, eu estou à disposição. Para quem está ao vivo, muito obrigada pela presença e espero que até uma próxima disciplina, ok? Vou pausar a gravação. Muito obrigada.